Olá, sejam bem-vindos novamente, dando continuidade então à apresentação do nosso conteúdo de revisão para o projeto de aplicações de vestibulares da UES, né? Preparatórias para o vestibular da UES, uma universidade muito importante no nosso estado, aí ofertado pela nossa escola, nosso Sérgio Ademir Alcântara Filho, com a intenção de preparar os nossos alunos, dando continuidade aos seus estudos, né? Essa parte tão importante da vida de vocês, ok? Então, já vim falando sobre os números complexos, né? Representaçãozinha do número complexo na forma algébrica e agora na forma polar, também chamada de fórmula trigonométrica, e que tem a intenção agora de dar uma representação do complexo na sua forma geométrica e forma trigonométrica. Então, a gente já falou aí sobre o plano de Argand-Gauss, a localização desses elementos no plano de Argand-Gauss e os elementos que o compõem, né, gente? Que é o afixo, que é a localização do complexo no plano, o módulo, que é a menor distância do afixo à origem, e o argumento, que é o ângulo de inclinação, ok? Então, a gente tem aí o trabalho, né, a realização de algumas atividades sobre o conteúdo. Vamos só concluir aqui a parte conceitual. Isso aí tem uma apresentação do complexo novamente no plano de Argand-Gauss, planozinho de eixos perpendiculares, horizontal, que é o eixo que a gente chama de número real, conjunto dos números reais, e o vertical dos números imaginários do complexo na forma algébrica. Eu disse para vocês que a localização do nosso complexo no plano de Argand-Gauss é chamado de afixo. A menor distância entre o afixo e a origem do plano cartesiano é chamado de ρ, a nossa letra grega ρ, ou de argumento, né, gente, aqui, perdão, de módulo do complexo. Então, aqui a gente tem um módulo, que é a menor distância do complexo à sua origem. E como é que eu posso determinar essa menor distância? Utilizando uma fórmula da distância entre dois pontos. Isso é geometria analítica, tá, povo? Aqui temos aqui a origem de planos de ponto 0, 0, que é a origem do plano Argand-Gauss, e o ponto Z no plano de Argand-Gauss também na forma de ABI. BI acompanhado da parte imaginária, que está no eixo dos imaginários. O A, o termo independente, que está na parte real. Desta forma, aplicando a fórmula da distância entre dois pontos na geometria analítica, disse que, para determinar o comprimento do módulo de ρ, basta-se tirar a raiz quadrada da parte real ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado, ok? Então, assim a gente consegue, então, determinar o módulo do número complexo. Essa é a forma de determinação. Vamos já aplicar no exercício, ok? Temos aqui o módulo. E para conseguir um outro elemento do plano de Argand-Gauss, que é o ângulo de inclinação desse segmento de reta que identifica a menor distância entre a origem e o afixo, essa angulação é chamada de argumento. Como é que a gente consegue o argumento? Aplicando a relação da trigonometria, né? O seno e o cosseno são suficientes para a gente identificar o valor do módulo de ρ, se necessário, ou o valor do argumento. Diz que o seno, na relação trigonométrica, é o cateto oposto sobre a hipotenusa, e o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, usando o seno e o cosseno, é o suficiente para a gente determinar o valor do argumento, ok? Vamos tentar ver aqui um exemplozinho, ó, justamente para a gente poder entender a determinação do módulo e a determinação do argumento do complexo. Vamos lá, aqui ele, tá? Passe para a forma polar ou forma trigonométrica o complexo z igual a 1 mais raiz de 3i. Então, a gente quer encontrar o carinha na forma polar, que é a forma trigonométrica, tá? Eu sei que a forma polar do complexo, não apresentei para vocês aqui anteriormente. Depois que eu faço as substituições usando as relações de senos e cossenos, o cara que antes tinha um formato na forma algébrica, que era o A mais BI, agora vai se representar, essa aqui é a forma chamada de algébrica. Agora a gente vai ter a forma chamada de polar, forma trigonométrica, cujo meu z é dado pelo produto do ρ, que é o módulo, pelo cosseno do argumento, mais i, seno de argumento. Então, quer dizer que eu tenho que conseguir,
para representar na forma polar o valor do argumento, perdão, o valor do módulo ρ e o valor do argumento θ. Vamos então ver o que é que essa questão está nos pedindo aqui, ó. A representação do complexo 1 mais raiz de 3i na forma polar. Quem é que eu preciso? Eu preciso desenhar o complexo agora z na forma módulo, que multiplica cosseno do argumento, mais o i seno do argumento. Vamos lá tentar desenvolver para ver se a gente entende até a forma como está solucionada a questão, ok? Então, para a gente poder conseguir o módulo, eu já tenho uma fórmula. Ele é a raiz quadrada de A2 mais B2. A gente viu na aula anterior, na parte anterior ali, né, do slide. Então, quer dizer que eu tenho que saber quem é A e quem é B, concorda? O meu A é a parte real, é 1. O meu B é a parte imaginária, é a raiz de 3. Então, vamos lá. Como é que ficaria o nosso módulo? Raiz quadrada de 1 ao quadrado mais raiz de 3 ao quadrado. Isso vai dar raiz quadrada. 1 ao quadrado é 1. E raiz de 3 ao quadrado, a gente corta a potência com radical numa simplificação, sobra só o 3, 1 mais 3, dá raiz de 4, e raiz de 4 vale 2. Então, por isso que a gente determina aqui que o nosso 2 é o valor do módulo, a menor distância do afixo à origem do plano de Argand-Gauss. Perfeito? E para achar o argumento? Bem, a gente tem um sistema para resolver. Eu sei que o seno de θ, que é o argumento, é B sobre o módulo. E eu sei que o cosseno do θ é A sobre módulo. Vamos lá tentar substituir os valores que a gente já conhece? O B é raiz de 3 e o módulo é 2. O A é 1 e o módulo é 2. Então, olha o que é que a gente tem que fazer. Eu quero encontrar um ângulo cujo seu seno seja raiz de 3 sobre 2 e cujo seu cosseno seja igual a 1/2. A gente vai ter que lembrar das tabelas dos ângulos notáveis na trigonometria, tá, gente? E o único ângulo que tem o seu seno, raiz de 3 sobre 2 e o cosseno igual a 1/2, é o ângulo pertencente ao primeiro quadrante, que é um ângulo de 60 graus, na primeira volta determinante do ciclo trigonométrico, né? Então, encontramos o ângulo do argumento. Isso quer dizer que o nosso complexo Z é igual. Vamos lá, quanto foi o módulo? 2. Cosseno de, quanto foi o argumento? 60, mais, perdão, deixa eu voltar aqui. Aconteceu aqui de rabiscar, mas coisinha rápida. Vamos lá. Cosseno de 60, que a gente encontrou, né? Caneta, perfeito. Mais o I seno também de 60 graus. Essa é a representação do complexo na sua chamada forma polar. Só que vocês vão se deparar também com essa apresentação que foi dada na resolução do exemplo. Olha aí, qual é a diferença, gente, dessa apresentação que a gente fez agora para essa que foi dada? Apareceu aqui um π sobre 3 no lugar do 60. Por quê, gente? Todo mundo sabe que na trigonometria o π é o ângulo raso de 180 graus. Então, quando a gente quer apresentar a angulação em radianos, a gente utiliza a letra π. Como π é 180, 180 dividido por 3 dá justamente os 60 graus que a gente quer achar, ok? Então, está aí a forma polar de um número complexo que vai posteriormente nos ajudar nas aplicações de algumas operações com esse conjunto numérico, ok? Que aí estão as operações que a gente vai trabalhar posteriormente. Multiplicação de números complexos na forma polar, divisão de complexos na forma polar ou potências na forma polar.
Isso aí fica, tá bom, ainda tem a forma radical, né? A gente, né, tem a raiz de um número complexo na forma polar. Vamos tirar um momento para trabalhar essas três apresentações com calma, com alguns exemplos bem práticos para vocês, ok? Agradeço novamente o acompanhamento das aulas. Aguardem as nossas próximas aulas com a conclusão desse conteúdo e mais um preparatório para vocês rumo ao vestibular da UES. Um grande abraço. Até a próxima.